Sabe quando você morde aquele pedaço de chocolate e parece que está no céu? Pois é, saiba que o chocolate tem a sua origem num alimento que era dedicado aos deuses. E essa é a nossa história de hoje, a origem do chocolate. Bom, todo mundo sabe que o chocolate ele tem como sua base uma planta, o cacau. E lembra quando a gente falou que o chocolate era o alimento dos deuses? Pois é, Linneu, que foi o cara que criou ali a ideia de nome científico para os seres vivos, ele deu o nome do cacau de Theobroma cacau, que significa literalmente alimento dos deuses. E o cacau tinha uma grande importância para os povos da Mesoamérica, que é a região central da América e mais o México. Tanto que os maias utilizavam o cacau como moeda de troca. Para eles, o cacau tinha muito mais valor econômico do que o próprio ouro. E não se sabe ao certo quando é e quais foram os povos que começaram a transformar o cacau em chocolate. Fontes mais confiáveis dizem que foram os próprios maias que começaram a consumir o chocolate frequentemente. Não a fabricar, mas eles foram os que passaram a consumir com mais frequência. Só que a importância desse alimento veio com outro povo que habitou essa região da Mesoamérica, a região do México, que foram os astecas. Agora, se vocês estão pensando naquela barra de chocolate ao leite ou naquela trufinha recheada, saiba que o chocolate original era algo muito diferente. O chocolate original era uma bebida. Os maias e depois os astecas pegavam o cacau, maceravam ele, amassavam ele até formar uma pasta, a qual eles misturavam com água, pimenta e outras especiarias. Devia ficar bem forte ali o sabor, não é verdade? Aliás, tanto a palavra cacau quanto a palavra chocolate vem exatamente do idioma nativo dos astecas, o náhuatl. O cacau, ele se origina da palavra, eu vou ler aqui, cacauatl, que significa suco com gosto picante. E a palavra chocolate vem da palavra, deixa eu ler de novo, choquatle, que significa água amarga. Suco de gosto amargo, água amarga, vocês já viram que não era bem ali o chocolate que nós conhecemos, na verdade? Entre os maias, era mais comum que o chocolate fosse consumido pela realeza. Era um alimento dos reis, da nobreza maia. E ali a ralé, a turminha do povão, de vez em quando, mais precisamente nos momentos festivos, é que consumiam o chocolate. Agora, já entre os astecas, era um pouquinho mais interessante. Por quê? Os astecas acreditavam que o cacau tinha sido um presente do próprio Quetzalcoatl, que era o principal deus do panteão asteca. Os astecas eram politeístas. E, sendo um presente do principal deus, eles faziam ali o chocolate e consumiam chocolate nas cerimônias religiosas, que não raro incluíam sacrifícios humanos. Pelo menos aqueles que eram sacrificados tomavam uma tacinha de chocolate antes do sacrifício. E agora vocês estão me perguntando, e como o chocolate chegou na Europa? Como que ele se transformou nesse chocolate que nós conhecemos? Bem, o espanhol Hernán Cortés, que foi o cara que conquistou ali a região do México, teria levado para o rei Carlos V, o rei da Espanha, as primeiras sementes de cacau e presenteado pessoalmente o monarca. E o rei, que não era bobo nem nada, viu no cacau ali uma fonte de um negócio bastante lucrativo e teria ordenado que se plantassem cacau nas suas colônias localizadas mais na região tropical. Só que nesse momento, o chocolate ainda é uma bebida e começou ali a fazer sucesso entre os europeus, mas ainda como uma bebida destinada à nobreza, agora a nobreza europeia. Só que os europeus não estavam acostumados com aquele gosto forte que o chocolate ainda tinha. Então o que eles fizeram? Tiraram as especiarias e passaram a adoçar essa bebida com mel. No caso do rei, né, como ele tinha mais poder econômico, ele adoçava diretamente com açúcar. Lembremos que açúcar não era barato nessa época. E por quase um século, o chocolate foi ali uma exclusividade dos espanhóis.
mais precisamente dos mosteiros, que guardavam ali a receita às 7 chaves, proibindo ali a reprodução por qualquer outro lugar fora dos mosteiros. Só que, com o tempo, a partir do século de meados para o final do século XVII, algumas receitas começaram a vazar, começaram ali a ser espalhadas meio que clandestinamente pelo restante da Europa. E outras regiões começaram a produzir também a famosa bebida e tornaram-se comuns as famosas casas de chocolate ou chocolaterias, que passaram a competir com outro produto famoso ali na Europa naquele momento, que era o café e as suas cafeterias. Então, os europeus passaram a dividir ali a sua atenção entre o café e o chocolate. Mas vocês continuam se perguntando, tá, chegou na Europa, já tá docinho, botaram mel, mas de quando a gente vai ter ali a barra de chocolate e os bombons? Quando é que vão chegar ali o chocolate e os bombons que a gente tanto gosta hoje? Em 1828, um holandês chamado, deixa eu ler que holandês é difícil, Conrad Johannes von Hutten, desenvolveu uma máquina que separava ali o licor do cacau da manteiga de cacau, com o objetivo de fazer ali, de fabricar um cacau em pó que fosse muito melhor, tivesse muito mais qualidade e tivesse uma melhor solubilidade em água. Só que o negócio era o que se fazer com toda aquela manteiga de cacau que sobrava. Exato! Chocolates em barra. E aí nascem os nossos grandes chocolates que nós comemos aí até hoje. Mas o melhor ano para aqueles que amam chocolate é o ano de 1879. Nesse ano, um suíço chamado Daniel Peter tem a ideia de misturar a manteiga de cacau com leite condensado, fabricando aí pela primeira vez o chocolate ao leite. E nesse mesmo ano, outro suíço chamado, peraí que eu vou ler, Rudolf Lindt, esse nome é bastante familiar, não? Mas nada de propaganda. Cria o processo de fabricação dos bombons de chocolate. E aí temos tanto a barra de chocolate quanto os bombons fabricados pelos nossos queridos amigos suíços. Olha que beleza! E como uma última curiosidade, estudos recentes afirmam que, apesar de se tornar um alimento popular ali na Mesoamérica, o cacau não é originário dessa região, mas sim ele é uma planta nativa da Amazônia. O Brasil, inclusive, já foi o maior produtor de cacau no início do século XX, sendo que o principal centro de produção do cacau na época era o sul da Bahia, mais precisamente a região da cidade de Ilhéus, que é a terra natal do grande escritor Jorge Amado. Mas essa é uma outra história. E se você curtiu essa história, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Então, para vocês, um grande abraço, um bom fim de semana, agora sim, boa Páscoa e um feliz ano novo para todos vocês.